Na noite de 30 de junho de 1973, enquanto o bairro da Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, se preparava para o silêncio costumeiro de uma noite de sábado, uma tragédia silenciosa estava prestes a acontecer dentro de um apartamento aparentemente comum. Era um daqueles prédios antigos, com paredes espessas, janelas grandes e corredores compridos que guardavam o eco de passos de décadas passadas. Famílias inteiras cresciam ali, algumas vivendo dramas discretos, outras celebrando conquistas que só quem mora em um prédio antigo conhece. Entre esses apartamentos estava o lar de uma das famílias mais conhecidas do bairro, a família de um menino de 10 anos chamado Carlos, carinhosamente conhecido por todos como Carlinhos. Carlinhos era um garoto magro, esperto, de sorriso tímido, mas presença marcante. Vizinhos relatavam que ele tinha um jeito peculiar de observar o mundo, sempre atento aos detalhes que passariam despercebidos para a maioria das pessoas. O pai, Murilo, era muito conhecido como preparador físico de atletas importantes da época. Isso fazia com que a família tivesse um trânsito social maior do que o comum, e sua casa era ponto de encontro de pessoas influentes, profissionais do esporte, figuras públicas, e até mesmo personalidades que gostavam de fazer visitas inesperadas. Por volta das 21 horas daquela noite, a mãe de Carlinhos, Dona Elizabeth, preparava o jantar enquanto organizava a casa. O telefone fixo, peça central da comunicação naquela época, tocava com frequência. Eram parentes, amigos, compromissos. Nada indicava que aquela noite se transformaria em um dos casos mais misteriosos e perturbadores da história brasileira. Carlinhos brincava pela casa, como sempre fazia. Ele havia tomado banho cedo, vestindo uma roupa simples, e aguardava o jantar. Sua rotina era tranquila, e nada parecia fugir da normalidade. Foi quando, pouco depois das 22 horas, a campainha tocou. O som ecoou pela sala como um ruído comum, mas carregado de importância que ninguém ali imaginava. Dona Elizabeth estranhou o toque, porque não esperava visitas. O pai de Carlinhos também demonstrou surpresa. Não era um horário usual para que alguém aparecesse sem avisar, mas, ainda assim, o menino correu até a porta com a naturalidade de quem não imagina maldade no mundo. O que aconteceu nos segundos seguintes se tornaria o centro de investigações, teorias, controvérsias e especulações por décadas. A versão mais conhecida, registrada na época, relata que Carlinhos abriu a porta e encontrou um homem que o chamava pelo nome. O menino pareceu reconhecê-lo, pois não hesitou em atravessar o batente. Ele comentou com a mãe algo que se tornaria a última frase que ela ouviria do filho. Eu já volto. Essas 3 palavras se tornariam um tormento eterno na vida da família. Simples, rápidas, quase banais, mas carregadas de um peso indescritível, porque nenhum deles poderia imaginar que aquele volto já significaria um desaparecimento que atravessaria gerações. A porta se fechou, Carlinhos desceu as escadas, ou pegou o elevador. Até hoje, não existe uma confirmação definitiva, e isso só torna a história ainda mais angustiante. Minutos se passaram. Depois, mais alguns. O jantar ficou pronto, o clima era o mesmo de sempre, mas o menino não voltava. A mãe estranhou, mas imaginou que ele tivesse encontrado algum vizinho no prédio, talvez um amigo, talvez alguém conhecido, que tivesse aparecido justo naquela hora. Mas quando 10, 15, 20 minutos se passaram e o silêncio permaneceu absoluto, algo dentro dela começou a se inquietar. Uma espécie de intuição materna, aquele alerta interno que só uma mãe é capaz de sentir quando algo não está certo. Foi quando ela decidiu descer para verificar. Não encontrou o filho no hall de entrada. Não encontrou no pátio. Não encontrou nos corredores. O porteiro, nervoso, disse que viu o menino sair com um homem, mas não soube dizer quem era. Ele descreveu a cena de maneira confusa, com detalhes que mudaram ao longo das horas seguintes. Algo que mais tarde se tornaria um ponto de grande controvérsia nas investigações. A mãe voltou para casa desesperada. O pai, ao perceber que o menino não estava em nenhum lugar próximo, tomou a decisão de iniciar uma busca imediata pelas ruas próximas. A noite avançou. O relógio marcava quase meia-noite. O medo tomava conta do apartamento, tomando forma, crescendo, se transformando em desespero. Enquanto isso, na rua, o pai de Carlinhos corria, perguntava, chamava o nome do filho,
como quem tenta recuperar o impossível. Àquela altura, algo estava claro. Carlinhos não tinha simplesmente saído com alguém conhecido, ele havia sido levado. E o modo como tudo aconteceu, rápido, silencioso, preciso, indicava que não se tratava de um desaparecimento comum. Era algo organizado, planejado e executado com grande eficiência. Era quase como se alguém soubesse exatamente os horários, a rotina da família, a estrutura do prédio, o momento certo para agir sem levantar suspeitas. Quando a madrugada chegou, a polícia já estava envolvida. Viaturas percorriam as ruas da Tijuca e a notícia começava a se espalhar entre vizinhos, amigos e conhecidos da família. A imprensa, sempre rápida, logo captou o caso e transformou o desaparecimento do menino em manchete. Era um Brasil muito diferente, mas mesmo naquela época, histórias como essa tinham um impacto enorme na população. As pessoas se sentiam pessoalmente atingidas. Um menino de classe média, desaparecido dentro de casa, levado na porta da própria família, à noite, sem deixar pistas. Isso parecia impossível, quase inacreditável, mas era real. Dentro da delegacia, as primeiras horas foram caóticas. O pai de Carlinhos, com os nervos à flor da pele, repetia a mesma pergunta aos agentes: quem levou meu filho? Era uma pergunta sem resposta, porque não havia testemunhas confiáveis. O porteiro estava em estado de choque. Moradores do prédio não tinham visto nada. Alguns diziam ter ouvido passos, outros garantiam que não. Em poucas horas, o caso já se mostrava mais complexo do que as autoridades poderiam imaginar. A situação começou a se agravar quando os primeiros telefonemas estranhos passaram a chegar na casa da família. Eram ligações misteriosas, com vozes distorcidas, homens que diziam saber onde estava o menino, exigindo somas absurdas de dinheiro. A polícia, desconfiada, decidiu gravar as ligações, mas nenhuma das chamadas levou a algo concreto. Eram falsas pistas, tentativas de tirar vantagem da dor alheia. Esses indivíduos, que exploravam o sofrimento de uma família desesperada, só tornaram tudo ainda mais cruel. Enquanto isso, o país inteiro acompanhava o caso. Jornais, rádios, revistas e todos queriam saber quem havia levado Carlinhos. A pressão pública crescia, assim como a quantidade de teorias que surgiam todos os dias. Algumas pareciam improváveis, outras, assustadoramente plausíveis. Surgiram suspeitas sobre pessoas próximas, sobre ligações com criminosos influentes, sobre possíveis motivações que envolviam vinganças, dívidas, rivalidades profissionais. Nada disso, no entanto, foi confirmado oficialmente. O que permanecia era o vazio, a ausência. O eco das palavras "eu já volto" continuava preso dentro daquele apartamento que nunca mais seria o mesmo. A mãe de Carlinhos, devastada, percorria todos os cantos da casa como se procurasse vestígios invisíveis. A roupa que ele usou naquela noite nunca mais saiu do armário onde ela a colocou. Depois que a polícia buscou informações, o quarto permaneceu intacto, um altar silencioso que preservava a memória de um menino que saiu pela porta e jamais retornou. Ao amanhecer do dia seguinte, a cidade despertou para um Rio de Janeiro tomado pelo medo. Pais abraçavam seus filhos de maneira mais apertada. Vizinhos desconfiavam uns dos outros. O desaparecimento de Carlinhos não era apenas um caso policial. Era um trauma coletivo. E esse seria apenas o começo do mistério que, até hoje, permanece envolto em sombras. O Rio de Janeiro, no início da década de 1970, era um lugar repleto de contrastes. De um lado, praias lotadas, famílias vivendo sua rotina, crianças brincando nas calçadas, vendedores ambulantes circulando pelas ruas e uma atmosfera que misturava tranquilidade com a agitação característica da capital fluminense. De outro, um país vivendo sob a atenção constante do regime militar, com investigações sigilosas, autoridades rígidas e um clima social em que muitas famílias evitavam chamar atenção. Foi nesse cenário específico que o desaparecimento de um menino de 10 anos transformou o cotidiano de uma cidade inteira, criando um mistério que permanece até hoje, sem solução definitiva, atravessando gerações e deixando marcas profundas na memória de quem acompanhou o caso desde o início. Na manhã do dia 2 de janeiro de 1973, a família de Antônio Carlos, mais conhecido como Carlinhos, vivia um dia aparentemente comum na casa situada no bairro da Tijuca, uma região tradicional e bastante movimentada da Zona Norte.
Era um período pós-festas de fim de ano, quando muitas pessoas ainda se recuperavam da correria do Natal e do Ano Novo. As ruas estavam tranquilas, e muitas famílias aproveitavam para descansar ou organizar a vida após o período festivo. Carlinhos, assim como qualquer menino da sua idade, estava animado para brincar, conversar e aproveitar seus últimos dias de férias escolares. A casa onde vivia era simples, mas cheia de vida, com a presença constante de parentes, amigos do bairro e vizinhos que conviviam de maneira natural com a rotina da família. Segundo o relato oficial, Carlinhos estava na porta de casa, por volta do fim da manhã, quando recebeu o chamado de um homem desconhecido. O que aconteceu exatamente naquele momento permanece sendo um dos pontos centrais do mistério. Testemunhas afirmaram que o homem perguntou por Carlinhos diretamente, como se já soubesse quem ele era, demonstrando familiaridade suficiente para que o menino não estranhasse. Há relatos que indicam que o estranho teria usado um tom amigável, dizendo que precisava conversar ou que queria pedir algo ao garoto. É um tempo em que a violência urbana não possuía a mesma notoriedade atual e os casos de sequestro de crianças eram praticamente inexistentes no Brasil. Era comum que meninos e meninas confiassem em adultos que se aproximassem de forma educada. A família percebeu o sumiço de Carlinhos rapidamente, e aquilo que poderia ter sido interpretado como uma simples saída momentânea começou a ganhar contornos preocupantes. O menino não retornou para casa nas horas seguintes, o que fez com que os familiares saíssem pelas ruas próximas, perguntando a vizinhos, comerciantes e conhecidos se alguém o havia visto. O pânico inicial foi se transformando em angústia crescente, quando ninguém conseguia dar uma resposta concreta. Não havia sinal de briga, não havia correria, não havia qualquer barulho suspeito. O garoto simplesmente havia desaparecido sem deixar vestígios. Quando a noite chegou, a preocupação atingiu níveis insuportáveis. Aquela ausência tornou-se algo muito maior do que um atraso. Era o início de um dos casos de desaparecimento mais emblemáticos da história brasileira. A polícia foi acionada, e patrulhas começaram a circular pelos arredores. A família, já desesperada, tentava se apegar à esperança de que Carlinhos aparecesse a qualquer momento, talvez cansado, talvez confuso, talvez envergonhado por ter ido longe demais no passeio com algum conhecido. Mas nada disso aconteceu. O mistério ganhou uma reviravolta tensa, quando um telefonema inesperado chegou à residência. Do outro lado da linha, uma voz desconhecida afirmou que Carlinhos havia sido sequestrado. Esta ligação mudou completamente o rumo da investigação e transformou o caso em um dos primeiros sequestros infantis com repercussão nacional. A partir desse momento, o desaparecimento deixou de ser investigado como fuga ou perda de uma criança e passou a ser tratado como uma ação planejada, conduzida por alguém que parecia conhecer detalhes sobre a família. Os sequestradores pediram resgate, mas as instruções eram confusas, os valores mudavam e as ligações se tornavam cada vez mais enigmáticas. Nada no comportamento dos supostos criminosos parecia seguir um padrão claro, o que dificultava o trabalho policial e aumentava o sofrimento dos pais do menino. A repercussão do caso cresceu rapidamente. Jornais, rádios e programas de televisão divulgavam informações atualizadas, entrevistas com familiares e notas da polícia. O país inteiro acompanhava, dia após dia, qualquer detalhe que pudesse esclarecer o paradeiro da criança. Vizinhos se mobilizaram, voluntários apareceram de diversas regiões do Rio de Janeiro. Cartazes foram distribuídos e muitas pessoas passaram a ligar para a polícia, afirmando ter visto o menino em locais diferentes, inclusive em cidades distantes. A grande maioria das pistas, no entanto, não levava a lugar algum. Algumas eram fruto de medo e ansiedade coletiva, outras, de pessoas mal intencionadas tentando se aproveitar da aflição da família. A investigação tomou proporções gigantescas, envolvendo autoridades de alto escalão, setores da mídia e especialistas da época. Diversas hipóteses surgiram: sequestro para pedir resgate, disputa familiar, vingança, tráfico de crianças, tentativa de chamar atenção política, ou até mesmo teorias que, com o tempo, tornaram-se completamente fantasiosas. Apesar de todas as buscas, revistas, interrogatórios e rumores, Carlinhos nunca foi encontrado.
Sua ausência se transformou em um símbolo da incerteza e do medo que passou a assombrar famílias por todo o país. A história deixou uma cicatriz profunda, não apenas na família, mas também na memória coletiva do Brasil, que passou a perceber que casos assim podiam acontecer com qualquer pessoa, mesmo em bairros considerados seguros. O desaparecimento, por si só, já seria suficientemente chocante, mas o fato de nunca ter sido solucionado eleva o caso a um patamar ainda mais enigmático. As ligações misteriosas, o comportamento desconexo dos supostos sequestradores, a falta de testemunhas confiáveis e a ausência de provas concretas criaram um enigma que permanece até hoje. Mesmo décadas depois, pessoas ainda discutem o que realmente aconteceu com o garoto, tentando encontrar alguma lógica ou sentido, em meio a tantos fatos desconexos. A partir do momento em que a polícia assumiu oficialmente o caso, o desaparecimento de Carlinhos deixou de ser apenas um drama familiar e se transformou em uma das investigações mais complexas do Rio de Janeiro. Durante a década de 1970, a divisão de sequestros começou a centralizar as informações. E rapidamente os agentes perceberam que aquela história exigiria muito mais do que buscas comuns ou interrogatórios básicos. As primeiras horas após um desaparecimento costumam ser decisivas, mas, no caso de Carlinhos, quase tudo que surgia parecia desencontrado, confuso ou contraditório, fazendo com que os investigadores se vissem diante de um labirinto que se tornava cada vez mais intrincado. A casa da família foi o primeiro local analisado minuciosamente. Policiais examinaram o quintal, os arredores, conversaram com vizinhos, estudaram rotas de fuga e tentaram mapear todos os passos do menino no dia em que sumiu. Não encontraram sinais de luta, objetos fora do lugar ou qualquer evidência física que indicasse violência. Aquilo surpreendeu a equipe, porque, em muitos casos de sequestro, há marcas de resistência ou alguma pista deixada acidentalmente pelo autor do crime. Mas ali, tudo parecia intacto, silencioso demais. Como se o menino tivesse simplesmente caminhado para fora da casa e desaparecido no ar. A ausência de indícios concretos tornou o trabalho policial ainda mais difícil. As ligações misteriosas recebidas pela família se tornaram peça central da investigação. Policiais passaram a monitorar a residência, instalando equipamentos de escuta e orientando os pais sobre como agir caso o telefone tocasse novamente. E ele realmente tocou, mais de uma vez. As vozes que falavam do outro lado da linha variavam. Às vezes era um homem calmo, outras vezes alguém que parecia nervoso, ameaçador, apressado. Em algumas ocasiões, falavam claramente sobre o sequestro. Em outras, apenas deixavam frases vagas, quase incompreensíveis. Os pedidos de resgate apresentados nas primeiras ligações mudavam constantemente, como se o autor não tivesse um plano definido. Esse comportamento incomum começava a preocupar ainda mais as autoridades. A polícia suspeitava que algumas das ligações não eram de fato dos sequestradores, mas sim de pessoas tentando tumultuar ou até extorquir a família em meio ao desespero. A quantidade de chamadas falsas aumentava a cada dia. Em alguns momentos, a casa recebia dezenas de ligações durante a madrugada, o que deixava todos emocionalmente esgotados. Cada ligação era analisada, gravada, estudada e comparada, mas não havia coerência entre elas. O que deveria ser uma pista tornou-se um labirinto de vozes sem rosto, que confundiam mais do que ajudavam. Enquanto isso, investigadores começaram a considerar diferentes linhas de raciocínio. Uma das primeiras hipóteses levantadas foi a possibilidade de se tratar de um sequestro realizado por alguém conhecido da família, até porque o menino havia saído de casa sem demonstrar medo ou hesitação. Esse detalhe chamava atenção. Era improvável que Carlinhos, uma criança inteligente e consciente, acompanhasse um completo desconhecido sem mostrar resistência. Isso fez com que parentes próximos, amigos da família e vizinhos fossem entrevistados repetidas vezes. A polícia buscava qualquer indício de desentendimentos, dívidas, desavenças ou conflitos que pudessem justificar um sequestro. Outra hipótese envolvia a atuação de uma quadrilha organizada. Nessa época, embora o Brasil estivesse sob regime militar, ainda existiam grupos criminosos que atuavam com certa liberdade, especialmente em áreas urbanas mais movimentadas. Alguns investigadores acreditavam que,
Se fosse realmente uma quadrilha, o sequestro teria sido planejado com antecedência, considerando horários, rotas e a rotina da família. No entanto, nada no comportamento dos supostos sequestradores parecia profissional. A falta de clareza nos pedidos de resgate e a constante mudança nas instruções faziam parecer que os responsáveis estavam agindo de forma improvisada, quase amadora. Conforme os dias passavam, a mídia começou a exercer enorme pressão. Jornais impressos estamparam fotos do garoto, entrevistas com os pais e atualizações sobre o caso. Programas de rádio realizavam transmissões especiais, convocando a população a colaborar com qualquer informação. E cada nova matéria aumentava o peso sobre a polícia. Investigadores, muitas vezes exaustos, eram cobrados por respostas rápidas, mas havia pouco o que apresentar. Muitos agentes trabalhavam sem descanso, revisando gravações, analisando pistas, anotando relatos de testemunhas e organizando diligências, que quase sempre terminavam sem avanço concreto. Foi então que surgiram algumas das teorias mais inesperadas. Uma delas dizia que o menino teria sido levado para fora do estado. Outra afirmava que o sequestro teria sido motivado por vingança pessoal. Havia também quem especulasse que o caso poderia ter envolvimento de pessoas influentes, o que criaria uma espécie de barreira invisível dentro da investigação. Nenhuma dessas hipóteses foi confirmada, mas todas foram analisadas com seriedade pela polícia devido à ausência de alternativas viáveis. A cada pista analisada e descartada, o mistério crescia. A cidade também começou a se transformar. Pais ficaram mais atentos aos filhos, escolas discutiam medidas de segurança, e famílias, que antes deixavam crianças brincarem nas calçadas, passaram a evitar isso. O desaparecimento de Carlinhos mexeu profundamente com o cotidiano do Rio de Janeiro e despertou um sentimento coletivo de insegurança. Não era mais apenas a dor de uma única família. Era uma ferida aberta em toda a população que acompanhava, dia após dia, uma história que parecia não ter fim. A investigação, além de extensa, tornava-se emocionalmente pesada para todos os envolvidos. Policiais relatavam o impacto psicológico de lidar com o caso. A mãe de Carlinhos se mostrava cada vez mais abalada, e o pai tentava manter a firmeza, mesmo quando tudo parecia desmoronar. O clima dentro da casa era de tensão constante. E os dias passavam arrastados, como se cada minuto fosse um golpe de incerteza. Mesmo com todo o esforço da polícia, novas buscas realizadas em áreas de mata, terrenos baldios, casas abandonadas e regiões afastadas, não traziam resultados. A cada operação frustrada, crescia a sensação de que algo crucial estava sendo perdido, talvez uma informação omitida, talvez um detalhe que havia passado despercebido no início. Era como se o caso fosse um quebra-cabeça cujas peças principais nunca tivessem sido colocadas na mesa. O que mais inquietava os investigadores era a falta de padrão. Nada se conectava. As ligações eram desordenadas. As pistas, frágeis. Os relatos, inconsistentes. Era como se o caso fosse composto quase inteiramente de sombras. E quanto mais tentavam agarrar uma pista, mais ela se desfazia. Aquilo se tornava um tormento para quem buscava respostas. Com o passar das semanas, a investigação atingia um ponto crítico. A polícia começava a enfrentar limitações claras, falta de tecnologia adequada, conflitos internos sobre as linhas de raciocínio, pressão pública crescente e o medo constante de que o tempo estivesse destruindo qualquer chance real de encontrar Carlinhos vivo. Ainda assim, ninguém desistia oficialmente. Todos, mesmo exaustos, continuavam seguindo cada pista, por menor que fosse. E assim, o caso continuava aumentando em complexidade, transformando-se em um enigma cada vez mais profundo. À medida que as semanas se arrastavam, sem que qualquer pista sólida surgisse, o desaparecimento de Carlinhos começou a se transformar em algo ainda maior do que um caso policial. A ausência de respostas e o aumento da angústia coletiva abriram espaço para um fenômeno que frequentemente ocorre em investigações longas e complexas: o surgimento de teorias, suposições, boatos, comentários desencontrados e interpretações que se multiplicavam como ecos descontrolados por todos os cantos da cidade. Cada pessoa parecia ter uma versão possível, cada vizinho trazia uma lembrança repentina. Cada repórter levantava uma nova hipótese, e cada detalhe,
Mesmo o mais insignificante, ganhava proporções inesperadas. Uma das teorias mais comentadas, logo nos primeiros meses, era a de que Carlinhos teria sido vítima de um sequestro premeditado por pessoas que conheciam profundamente a rotina da família. Isso se baseava principalmente no fato de que o menino havia saído de casa, sem sinais de medo e porque o momento do desaparecimento foi extremamente oportuno. Poucos minutos, na troca de atenção entre adultos, num horário em que havia movimento, mas também distração. Algumas pessoas afirmavam que somente alguém com acesso ao cotidiano da casa teria condições de agir com tamanha precisão. A polícia investigou essa linha com cuidado, interrogando diversas pessoas do convívio próximo da família, mas a falta de evidências concretas fez com que a teoria, embora forte, se tornasse mais uma peça solta em um quebra-cabeça incompleto. Outra teoria que ganhou força era a de que o sequestro poderia estar ligado a disputas mais amplas, envolvendo pessoas influentes da época. Essa ideia partia de rumores que se espalhavam pela sociedade carioca de maneira quase silenciosa, como se todos tivessem medo de dizer abertamente o que acreditavam. Alguns afirmavam que o desaparecimento teria sido motivado por vingança contra alguém da família. Outros sugeriam que Carlinhos poderia ter sido levado por alguém que queria pressionar pessoas poderosas ou influentes. Essa hipótese, embora difícil de provar, era alimentada pela própria falta de clareza em torno das ligações telefônicas e pelo comportamento errático dos supostos sequestradores. A ausência de padrão nas chamadas fazia alguns acreditarem que o caso poderia envolver mais de um grupo, ou até pessoas tentando manipular a situação por trás das cortinas. Enquanto isso, uma teoria ainda mais perturbadora começou a circular: a possibilidade de que o desaparecimento estivesse ligado a práticas criminosas específicas da época. Em várias partes do país, embora com pouca divulgação, existiam relatos de redes clandestinas atuando no tráfico de menores. Eram crimes que raramente vinham à tona, mas que circulavam através de comentários de delegados, relatos fragmentados em jornais e histórias sussurradas por moradores de regiões específicas. Para muitos, essa hipótese explicava o motivo de Carlinhos ter desaparecido tão rapidamente e sem deixar vestígios. Explicava também a ausência de pedidos de resgate consistentes, já que, em muitos casos, esses grupos não buscavam retorno imediato, mas sim objetivos que ficavam fora do alcance da polícia ou da compreensão das famílias envolvidas. Ao mesmo tempo, a mídia tinha papel decisivo no fortalecimento dessas teorias. Jornais impressos disputavam manchetes, publicando cada detalhe como se fosse determinante, mesmo quando pouco relacionado diretamente ao caso. Programas de rádio convidavam especialistas, ouvintes e pessoas que alegavam ter novas informações. O clima emocional criado pelos meios de comunicação ampliava a sensação de que qualquer coisa poderia ser verdade. E, diante do silêncio dos sequestradores e do vazio de provas, as pessoas começavam a acreditar nas versões mais chocantes, mais improváveis e mais inquietantes. Não demorou para que surgissem teorias ainda mais obscuras, que se concentravam em detalhes pequenos, mas que, para muitos, pareciam significativos. Alguns diziam ter visto carros estranhos circulando pelo bairro nos dias anteriores ao desaparecimento. Outros afirmavam ter notado pessoas desconhecidas observando a casa de longe. Havia também quem jurasse que o menino teria sido visto caminhando com um adulto em ruas mais distantes. Embora nenhuma dessas informações se provasse verdadeira, cada novo relato dava força a novas teorias, e cada nova teoria afastava um pouco mais a possibilidade de se reconstruir a verdade com clareza. A polícia, por sua vez, enfrentava o desafio de separar fatos de boatos. Investigadores trabalhavam exaustivamente para confirmar ou descartar cada nova informação que surgia. Mas o volume era tão grande que muitas vezes parecia impossível acompanhar tudo. Muitas pistas se contradiziam, muitas testemunhas mudavam suas versões, e muitas informações não passavam de interpretações pessoais carregadas de emoção. Isso fazia com que os pesquisadores sentissem que estavam sempre um passo atrás, como se corressem atrás de sombras que iam se multiplicando. Com o passar do tempo, a falta de respostas fez com que teorias de natureza emocional também ganhassem força. Algumas pessoas acreditavam que o menino poderia ter fugido voluntariamente,
talvez por influência de alguém ou em busca de algo que ninguém soubesse. Mas essa hipótese nunca convenceu a maioria, principalmente porque Carlinhos não tinha histórico de comportamentos que indicassem fuga ou rebeldia. Sua vida familiar era estável, sua relação com os pais era boa, e não havia indícios de conflito que sustentassem esse argumento. Outra linha, igualmente improvável mas ainda discutida, era a de que ele teria se perdido, desorientado por algum motivo. Porém, se fosse esse o caso, já teria sido encontrado nas primeiras buscas. A cidade inteira o procurava. Diversas equipes trabalhavam dia e noite, e não havia possibilidade real de que ele tivesse se afastado tanto sem ser visto. Essa hipótese se dissolveu com o tempo, mas chegou a ser considerada, durante um período inicial, apenas porque, diante do mistério, tudo era colocado à mesa para análise. Com tantas teorias, o caso começou a ganhar contornos de narrativa nacional. Pessoas de outros estados enviavam cartas para a polícia e para a família, oferecendo pistas, interpretações espirituais, sonhos, visões e intuições. Algumas dessas cartas traziam relatos detalhados demais para serem ignorados. Investigadores chegaram a seguir algumas dessas indicações, mesmo sabendo que as chances de serem reais eram mínimas. Mas o desespero por respostas fazia com que qualquer rastro, por mais frágil, fosse considerado, e assim, pouco a pouco, as teorias deixavam de ser apenas sugestões e se transformavam em parte da própria história do caso. Elas moldavam a percepção pública, influenciavam a investigação, afetavam emocionalmente a família e afastavam cada vez mais a possibilidade de encontrar uma explicação simples ou direta. O desaparecimento já não era apenas um evento isolado, era um fenômeno que atraía interpretações, medos e projeções coletivas. O mistério, antes restrito àquela noite do desaparecimento, começava a crescer como uma onda que não parava de se espalhar. Com o avanço dos meses, a investigação do desaparecimento de Carlinhos se transformou em algo que ia muito além de um simples caso policial. Era como se o país inteiro estivesse acompanhando cada passo, cada pista, cada boato, cada esperança e cada frustração. O que começou como uma busca direta e objetiva logo se desdobrou em múltiplas direções, formando um verdadeiro labirinto que a polícia tentava decifrar, enquanto enfrentava uma pressão crescente da imprensa, da comunidade e, principalmente, da própria família do menino. As horas de trabalho se acumulavam sem descanso, os documentos se empilhavam, e os investigadores se viam obrigados a reavaliar o caso repetidas vezes, como se cada nova semana exigisse um novo mapa mental. Um dos primeiros caminhos explorados, com mais intensidade, foi o entorno imediato da casa, onde Carlinhos desapareceu. Investigadores percorreram cada rua, cada beco, cada área vazia, cada terreno baldio e cada residência que pudesse, de alguma forma, esconder alguma informação relevante. Vizinhos foram entrevistados inúmeras vezes, até que alguns já não sabiam mais distinguir o que haviam visto de verdade e o que haviam começado a imaginar. Algumas testemunhas se contradiziam, não por má fé, mas pela pressão emocional e pelo excesso de entrevistas. Outras insistiam em detalhes vagos que nunca se confirmavam, mas que ocupavam horas preciosas da equipe. Em paralelo, a polícia começou a analisar informações vindas de outras regiões do estado e até de estados vizinhos. Havia quem afirmasse ter visto um menino parecido em rodoviárias, postos de gasolina, estradas e mercados. Em muitos casos, essas denúncias faziam sentido o suficiente para justificar uma equipe ser enviada ao local. E assim, ao longo dos meses, diversas comitivas viajaram por centenas de quilômetros, seguindo relatos que sempre acabavam da mesma forma, sem conexão com o desaparecimento. Contudo, o simples fato de cada pista ter potencial, por menor que fosse, fazia com que o caso se expandisse como uma rede que se lançava cada vez mais longe. Outra linha explorada com vigor foi a análise das ligações anônimas recebidas pela família. A polícia gravou, transcreveu e estudou cada uma delas, buscando padrões de voz, pausas, forma de falar, hesitações ou detalhes que pudessem revelar a identidade do interlocutor. Alguns foneticistas foram chamados para tentar interpretar sotaques, timbres e possíveis origens regionais. Nada disso trouxe uma resposta concreta, mas revelou inconsistências importantes. As vozes pareciam variar,
O nível de informação sobre a rotina da família oscilava demais e o suposto sequestrador ora falava com segurança e precisão, ora soava completamente perdido. Isso fez com que muitos policiais acreditassem que parte dessas chamadas não tinha relação real com o caso, mas sim com oportunistas buscando confundir ou chamar atenção. Mesmo assim, todas as ligações precisavam ser tratadas como possíveis pistas. Enquanto isso, pontos considerados mais sensíveis começaram a ser alvo de investigações paralelas. Certas pessoas influentes da região, envolvidas em atividades políticas ou empresariais, foram discretamente monitoradas pela polícia, embora sem qualquer prova direta que justificasse suspeitas sólidas. A simples possibilidade de que o sumiço do menino estivesse ligado a questões maiores fazia com que a corporação tivesse que agir com prudência extrema. Qualquer passo em falso poderia comprometer o trabalho e também gerar repercussões sociais ou políticas indesejadas. Os pais de Carlinhos, já emocionalmente destruídos, eram convocados repetidas vezes para depoimentos complementares. Não porque fossem suspeitos, mas porque, na ausência de novas provas, a polícia buscava reconstruir cada minuto antes do desaparecimento, tentando encontrar alguma brecha que tivesse passado despercebida. As constantes visitas ao departamento de polícia, as longas entrevistas e a repetição angustiante dos mesmos fatos se tornavam um sofrimento adicional para a família. Muitas vezes, ao sair das salas de investigação, os pais tinham a sensação de reviver a dor inicial, como se estivessem sendo empurrados de volta para aquela manhã em que tudo começou. As buscas físicas também se intensificaram. Regiões distantes foram vasculhadas com equipes treinadas, cães farejadores e grupos de voluntários. Trilhas, matas densas, áreas próximas a rios e até propriedades rurais foram inspecionadas com cuidado. Em alguns casos, lugares inteiros foram revistados mais de uma vez. A cada nova varredura, a sensação de que tudo já havia sido procurado e nada encontrado deixava investigadores em estado de exaustão psicológica. Mesmo assim, ninguém tinha coragem de desistir, porque desistir significava aceitar que o menino poderia nunca ser reencontrado, algo que ninguém estava disposto a admitir. A imprensa, por sua vez, continuava pressionando por novidades. Repórteres se amontoavam nas portas das delegacias, tentavam entrevistar policiais, buscavam qualquer declaração dos pais e acompanhavam os desdobramentos de perto. Manchetes dramáticas ocupavam jornais diariamente, transformando Carlinhos em um símbolo nacional da vulnerabilidade infantil e do medo coletivo. Essa exposição constante criava um ambiente em que a polícia sentia que qualquer erro seria público, qualquer atraso seria questionado e qualquer silêncio seria interpretado como incompetência. Investigadores passaram a trabalhar sob um peso emocional e institucional enorme, sabendo que cada detalhe era observado por milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, especialistas começaram a ser convocados, tanto oficialmente quanto extraoficialmente. Psicólogos, criminólogos, pedagogos e até estudiosos de comportamento infantil foram chamados para tentar reconstruir possíveis cenários. Como o menino poderia ser abordado? Por que teria saído de casa sem resistir? Como reagiria a um desconhecido? Quanto tempo uma criança daquela idade levaria para pedir ajuda em caso de confusão? Muitas dessas análises ajudaram a traçar perfis de possíveis sequestradores, mas nenhuma levou a uma identidade concreta. Com o passar do tempo, antigos arquivos foram revisados. A polícia começou a comparar o caso de Carlinhos com desaparecimentos semelhantes, ocorridos em outras regiões do país, buscando padrões ou coincidências. Ainda que houvesse semelhanças, nenhuma era forte o suficiente para estabelecer conexão direta. Mesmo assim, essa estratégia ampliou ainda mais o trabalho, transformando a investigação em uma rede nacional de verificação, consultas e cruzamentos. Gradualmente, o desaparecimento deixou de ser apenas um caso e se transformou em uma espécie de espelho da própria sociedade. A angústia dos pais ecoava em outras famílias. A frustração dos investigadores refletia a impotência coletiva diante de algo tão inesperado. Cada nova informação, cada boato, cada detalhe ganhava uma dimensão emocional enorme. Era como se todos estivessem presos no mesmo ciclo de esperança e desespero, aguardando que alguma peça finalmente se encaixasse. Mas, conforme o tempo passava, o labirinto apenas crescia. As possibilidades se multiplicavam,
as pistas se contradiziam, as dúvidas ganhavam força e a sensação de que a verdade estava sempre um pouco além do alcance começou a assombrar a todos os envolvidos. O caso seguia vivo, mas a solução parecia cada vez mais distante. A partir do momento em que as investigações avançaram de forma desordenada, confusa e emocionalmente carregada, a família de Carlinhos, já abalada pelo desaparecimento repentino da criança, passou a enfrentar uma segunda tormenta. A sensação de que cada novo depoimento, cada novo rumor e cada nova versão sobre o que poderia ter acontecido com o menino trazia mais dúvidas do que respostas, mais inquietação do que alívio, mais sombras do que luz. Foi nesse período crítico, tenso e angustiante que começaram a surgir as primeiras contradições pequenas no início, quase imperceptíveis, mas suficientes para acender uma chama de desconfiança que cresceria dia após dia, até transformar o caso em um verdadeiro labirinto psicológico, policial e emocional. As autoridades, pressionadas pela repercussão que o desaparecimento estava ganhando em todo o estado, começaram a acelerar interrogatórios, ampliar buscas, ouvir vizinhos, parentes, amigos e qualquer pessoa que tivesse passado pela rua na manhã em que Carlinhos desapareceu. E foi aí que, como ocorre em tragédias que envolvem uma criança, a comunidade se viu dividida entre a compaixão e a curiosidade, entre a solidariedade e a necessidade quase instintiva de encontrar um culpado mesmo sem provas concretas. Os depoimentos iniciais, colhidos rapidamente nos primeiros dias, pareciam convergir para uma narrativa relativamente estável. Carlinhos foi visto brincando perto da casa, caminhando com calma, sem demonstrar medo, sem correr, sem gritar, sem parecer sentir qualquer ameaça imediata. Algumas testemunhas afirmaram que ele parecia estar indo em direção à rua principal, como se fosse encontrar alguém conhecido. Outras juravam ter visto um automóvel estacionado numa esquina próxima, um veículo que não era comum na região. Alguém mencionou um homem parado do lado de fora do carro, observando a rua com certo ar de impaciência. No entanto, essa versão era frágil, porque cada pessoa descrevia o homem de uma forma diferente, roupas diferentes, altura diferente, cabelo diferente. Essa falta de concordância começou a incomodar os investigadores. Mas, como acontece em muitos casos, envolvendo crianças desaparecidas, a emoção corria paralela à razão. E era difícil separar o que era lembrança real, o que era medo, o que era suposição, ou o que era fruto da pressão coletiva. Só que, conforme as entrevistas se repetiam, um detalhe passou a chamar atenção. Algumas testemunhas afirmavam que viram Carlinhos conversando com alguém minutos antes de desaparecer, enquanto outras garantiam que ele estava sozinho. E isso não seria um problema tão grave, se não fosse o fato de que cada uma dessas pessoas afirmava ter visto a cena no mesmo horário aproximado. Era como se duas realidades coexistissem em paralelo. Uma em que o menino falava com alguém, outra em que ele simplesmente seguia, sozinho, sem qualquer interação. Os pais, já emocionalmente abalados, tentavam compreender os relatos, que chegavam de todos os lados. A mãe de Carlinhos, em diversas entrevistas concedidas às autoridades, afirmava sempre o mesmo. O menino não sairia com desconhecidos, era cuidadoso, era atento, não confiava facilmente em pessoas estranhas. Por essa razão, a ideia de que ele teria entrado em um automóvel por vontade própria, ou caminhado com alguém sem demonstrar resistência, parecia absolutamente improvável para ela. Essa convicção materna, firme e dolorosa, contrastava com algumas versões espalhadas na região, criando um ambiente de dúvida que só aumentava a angústia da família. Enquanto isso, os investigadores tentavam montar uma linha do tempo precisa, mas quanto mais buscavam, mais se deparavam com lacunas. Havia momentos em que ninguém sabia ao certo onde o menino estava. O intervalo entre ser visto pela última vez e o momento em que foi percebido seu desaparecimento parecia pequeno demais para uma ação realizada sem testemunhas. Era como se o menino tivesse desaparecido no ar, evaporado, sumido de um instante para outro, diante de uma vizinhança que, apesar de movimentada, não conseguiu registrar nada com clareza. A essa altura, as contradições começaram a se multiplicar. Uma pessoa dizia ter visto Carlinhos horas depois do horário oficial de desaparecimento, caminhando despreocupadamente em outra rua. Outra dizia ter ouvido um choro, mas não sabia identificar se era realmente ele.
mas alguém afirmou ter visto uma criança parecida em um ônibus que passava sempre pela região. As autoridades tentavam checar cada pista, uma a uma, mas quase todas levavam a becos sem saída, hipóteses improváveis, pistas descartadas e testemunhos frágeis. Para piorar, alguns relatos eram tão divergentes que pareciam impossíveis de coexistir. Uma testemunha dizia que viu um automóvel antigo, escuro, parado por alguns minutos na rua onde Carlinhos foi visto pela última vez, mas outra testemunha afirmava que o veículo era claro e moderno, e essa discrepância, aparentemente banal, dificultava ainda mais o trabalho policial, já que veículos antigos e modernos têm perfis completamente diferentes, ampliando demais as possibilidades e impossibilitando conclusões sólidas. Essas primeiras contradições não só atrasaram a investigação, como criaram um clima de crescente desconfiança. Havia quem começasse a especular que algumas testemunhas estariam tentando chamar atenção, exagerar ou até inventar detalhes para se sentirem parte de uma história que estava ganhando repercussão. Outras pessoas, amedrontadas pela possibilidade de um possível sequestro estar acontecendo na própria vizinhança, começaram a interpretar qualquer gesto, qualquer ruído, qualquer pessoa desconhecida como suspeita. Isso gerou uma espécie de paranoia comunitária, onde todos desconfiavam de todos, e qualquer atitude fora do habitual parecia carregar um peso desproporcional. Nesse cenário caótico, os pais de Carlinhos começaram a ser atingidos por rumores e boatos cruéis, como sempre ocorre em casos que mobilizam grande parte da população. Surgiram comentários de que a família poderia estar escondendo algo, que talvez houvesse alguma desavença interna, que o menino poderia ter fugido, ou até que o desaparecimento poderia ter sido planejado. Versões que machucavam ainda mais uma família já devastada, e que não tinham qualquer respaldo nos fatos conhecidos. Enquanto isso, os investigadores se viam cada vez mais pressionados pela mídia, pela população e pela própria família. Eles tentavam organizar os relatos, cruzar informações e buscar algum ponto de convergência entre tantas versões conflitantes. Mas cada dia parecia trazer uma nova contradição, um novo fragmento de história que não se encaixava, uma nova narrativa que, ao invés de clarificar o enigma, apenas ampliava a confusão. Foi nesse ambiente tenso, confuso e emocionalmente pesado que surgiram as primeiras suspeitas de que o caso poderia não ser apenas um desaparecimento comum. As contradições, ao invés de se resolverem, começaram a sugerir que talvez existisse algo maior, mais complexo e mais profundo por trás do sumiço de Carlinhos, algo que ia muito além de uma simples distração ou do afastamento espontâneo de uma criança. E foi exatamente a partir desse ponto que a história deixou de ser apenas um caso de desaparecimento e começou a ganhar contornos de um mistério que marcaria gerações, deixando a sensação de que a verdade estava ali, próxima, mas sempre escorregando por entre os dedos. A essa altura do desaparecimento de Carlinhos, quando as contradições já haviam se tornado parte da rotina da investigação e a família se encontrava emocionalmente fragmentada pela dor, o cenário no bairro e em todo o estado ganhava contornos que iam muito além de um simples caso policial. O que antes era apenas um mistério envolvendo uma criança de família conhecida e querida, começou a se transformar em um fenômeno social, em uma inquietação coletiva que crescia dia após dia, alimentada por boatos, medos, interpretações equivocadas e, principalmente, pela ausência total de explicações concretas. Com o passar das semanas, as pessoas começaram a fazer aquilo que quase sempre acontece em casos sem respostas: preencher o silêncio com teorias. Algumas surgiram de forma inocente, baseadas em percepções pessoais, comentários de vizinhos ou lembranças imprecisas. Outras, no entanto, emergiram de maneira mais intensa, como tentativas desesperadas de encontrar um sentido para o inexplicável. E foi assim que, lentamente, o sumiço de Carlinhos deixou de ser apenas um episódio isolado e se transformou em um conjunto de hipóteses que se multiplicavam a cada dia, como se a verdade estivesse se fragmentando em dezenas de pedaços espalhados pela cidade. Começaram a surgir versões de que o menino poderia ter sido levado por alguém próximo da família, alguém que talvez tivesse algum tipo de desavença, ou até mesmo algum ressentimento antigo. Essas teorias, apesar de dolorosas, encontravam terreno fértil em uma população abatida e assustada,
que tentava encontrar respostas mesmo onde elas não existiam. Pessoas começaram a questionar atitudes de parentes distantes, vizinhos e conhecidos, criando um clima de desconfiança que se espalhou rapidamente pelas ruas. Outros acreditavam que o desaparecimento poderia estar ligado a algo muito maior, talvez uma rede de pessoas envolvidas em atividades criminosas ou até rituais misteriosos, teorias exageradas, mas que encontravam eco no medo coletivo. Esses rumores cresciam nas conversas de esquina, nos mercados, no transporte público, em qualquer lugar onde o nome de Carlinhos fosse mencionado. De repente, todos tinham uma opinião, todos tinham uma suspeita, todos acreditavam conhecer alguém que sabia de algo. E essa espiral de informações desencontradas começou a transformar o caso em algo ainda mais difuso e nebuloso. Enquanto isso, as autoridades tentavam desesperadamente controlar a situação. Era quase impossível, porém, impedir que as pessoas criassem suas próprias narrativas em torno do desaparecimento. A ausência de provas sólidas e a demora nas conclusões alimentavam essas teorias, que se espalhavam mais depressa do que a própria polícia conseguia desmentir. Cada boato, mesmo o mais improvável, parecia encontrar alguém disposto a acreditar. E essa crença dava vida a novas especulações, que se multiplicavam sem controle. A imprensa passou a desempenhar um papel ambíguo nesse processo. De um lado, ajudava a manter o caso ativo, dando visibilidade à busca, pressionando as autoridades e mantendo viva a esperança de que o menino pudesse ser encontrado. De outro, a necessidade de preencher reportagens com novidades levava à repetição de hipóteses frágeis, sugestões soltas e entrevistas com pessoas que pouco tinham a acrescentar. Algumas matérias apresentavam versões como se fossem pistas concretas, mesmo quando ainda estavam em fase inicial de análise. Isso ampliava o caos informacional e aumentava ainda mais a confusão na mente da população. As pessoas começaram a dividir-se em grupos. Havia os que acreditavam que Carlinhos tinha sido sequestrado por alguém de fora da região. Pessoas que poderiam ter passado pelo bairro apenas naquele dia. Havia os que acreditavam que o sumiço estava ligado a alguém próximo da família. E havia aqueles que sustentavam que tudo aquilo era apenas um trágico acidente, talvez uma queda, uma fuga impulsiva, ou algo que nunca foi testemunhado, deixando apenas o vazio e a incerteza. Essa divisão fez nascer discussões acaloradas, desentendimentos e até pequenos conflitos em locais onde o desaparecimento era debatido com frequência. Em alguns momentos, vizinhos que antes conviviam em harmonia passaram a desconfiar uns dos outros, alimentando uma tensão silenciosa. Mesmo sem querer, a família de Carlinhos também se viu dividida internamente, questionando atitudes, lembranças e relatos que pareciam perder consistência à medida que eram recontados. A ausência de progresso concreto fazia com que cada teoria ganhasse ares de possibilidade real. Como não havia uma explicação oficial, todas as versões sobreviviam. Era como se a investigação tivesse perdido o rumo, impedida de avançar por uma névoa formada por interpretações, medos e sensações que não podiam ser comprovadas. Foi nesse clima pesado que a verdade começou a se distanciar. O caso deixou de ser apenas um conjunto de fatos, horários e depoimentos, e passou a se transformar em uma construção coletiva, moldada pela emoção de uma população inteira. Quanto mais o tempo passava, mais difícil se tornava distinguir o que era real do que era fruto da imaginação. E essa mistura de emoção e incerteza criou uma barreira quase intransponível, que começava a separar para sempre os investigadores da verdade. A dor dos pais, que deveriam ser amparados, acabou se tornando alvo constante de interpretações externas. Havia quem sugerisse que eles não demonstravam a emoção esperada, outros diziam que estavam sendo fortes demais. Até sua postura nos depoimentos passou a ser observada com lupa, como se cada movimento pudesse revelar algo oculto. Essa pressão emocional, somada aos rumores e às especulações injustas, aumentava de forma brutal o sofrimento da família. Enquanto isso, os investigadores tentavam filtrar o que realmente poderia ser útil, separando o que era boato do que poderia ser uma pista concreta. Mas cada vez que achavam estar avançando, surgia uma nova narrativa contraditória. Era como tentar montar um quebra-cabeça, cujas peças mudavam de formato a cada minuto. E, aos poucos,
A sensação de que alguém estava escondendo algo foi tomando conta das discussões internas da equipe policial. Foi então que começaram a surgir as primeiras suspeitas mais delicadas, aquelas que, até então, ninguém tinha coragem de dizer em voz alta. A possibilidade de que o desaparecimento de Carlinhos não tivesse sido um ato isolado, mas parte de algo maior, começou a ser considerada com mais seriedade, e essa possibilidade deu início a uma nova fase da investigação, mais profunda, mais dolorosa e mais complexa do que tudo que havia sido feito até aquele momento. O caso estava prestes a entrar em um território ainda mais obscuro, onde a verdade parecia se perder em meio a teorias que se multiplicavam como ecos distorcidos. E, no centro dessa tempestade emocional, social, permanecia a mesma pergunta, ainda sem resposta: o que realmente aconteceu com Carlinhos naquela manhã? À medida que os meses avançavam sem qualquer sinal concreto que pudesse levar ao paradeiro de Carlinhos, a pressão que antes recaía apenas sobre a família e sobre os investigadores começou a se espalhar como uma força descontrolada, atingindo autoridades, instituições e até pessoas que pouco tinham relação direta com o caso. O desaparecimento, que inicialmente era um drama particular, vivido por pais desesperados, transformou-se em um evento de proporções muito maiores, envolvendo não apenas a polícia, mas também políticos, lideranças locais, veículos de comunicação e até grupos organizados da população que se sentiam chamados a agir. O Estado inteiro sentia que havia sido atingido por algo profundo. Para muitos, a ausência de respostas se tornava um símbolo de algo muito maior, a sensação de vulnerabilidade, a ideia de que ninguém estava verdadeiramente seguro, de que qualquer criança poderia desaparecer sem deixar rastros. A cada nova semana sem explicações, crescia a sensação de que o caso já não era apenas sobre Carlinhos, mas sobre a incapacidade coletiva de compreender e controlar o desconhecido. Por isso, a frustração pública ganhava força, gerando uma pressão quase insuportável sobre todos os envolvidos. As autoridades, que inicialmente mantinham uma postura firme e confiante, começaram a demonstrar sinais claros de desgaste. A imprensa questionava o tempo inteiro se havia falta de preparo, falta de recursos, falta de transparência, ou até falta de vontade real de desvendar o mistério. Conferências eram interrompidas por gritos, repórteres cobravam respostas mais objetivas, questionavam contradições e pediam explicações sobre cada detalhe que parecia não se encaixar. A cada aparição pública, o clima se tornava mais tenso, como se qualquer palavra mal colocada pudesse se transformar em outra faísca para incendiar a opinião pública. A família, já emocionalmente destruída, passou a conviver com um segundo tormento: o julgamento social. A dor profunda que sentiam, antes compreendida por todo, começou a ser interpretada sob uma lente distorcida. Havia quem acreditasse que estavam abatidos demais. Outros diziam que estavam calmos demais. A cada gesto, a cada lágrima, a cada silêncio, alguém surgia interpretando aquilo como um sinal de que havia algo por trás. Esse tipo de análise cruel e invasiva fazia com que a família tivesse medo, até da maneira como caminhava diante das câmeras. Grupos organizados da população começaram a pressionar as autoridades. Alguns exigiam a substituição de delegados, outros pediam reforço de policiais de outras regiões. E houve até quem solicitasse a intervenção de órgãos federais. Reuniões foram feitas em praças, em escolas e até em igrejas, onde moradores tentavam organizar buscas independentes, acreditando que poderiam encontrar algo que a polícia talvez tivesse ignorado. Entretanto, essas iniciativas, apesar de movidas por boa intenção, acabavam gerando ainda mais confusão, pois muitas vezes resultavam em pistas falsas, relatos imprecisos e expectativas frustradas. A política também entrou em cena. Candidatos e figuras influentes passaram a usar o desaparecimento de Carlinhos como ferramenta de discurso, prometendo medidas duras, investigações mais profundas e reformas estruturais que, na prática, pouco tinham relação com a complexidade real do caso. Essa exploração política aumentou ainda mais a revolta da população, que sentia que a dor de uma família estava sendo usada como trampolim para interesses pessoais. A imprensa intensificou sua cobertura, e a cada nova edição de jornal, novas hipóteses surgiam. Repórteres entrevistavam todo tipo de pessoa, desde especialistas até vizinhos que pouco sabiam.
mas que se tornavam, mesmo sem querer, peças na rede de interpretações que se formava. Em muitos momentos, a população tinha a impressão de que estava assistindo a um espetáculo, e não a uma investigação séria. Esse cenário aumentava o sentimento de urgência, como se algo muito grave estivesse sendo encoberto por alguém poderoso. Enquanto isso, a polícia se dividia entre tentar contornar a pressão pública e continuar a investigação de forma coerente. Havia conflitos internos, divergências de opinião sobre qual caminho seguir, e até disputas por comando, já que o caso havia se tornado uma vitrine perigosa. Quem conseguisse resolver seria exaltado, mas quem errasse seria responsabilizado pela indignação coletiva. Essa disputa silenciosa entre agentes fez com que informações fossem tratadas com mais cautela, mas também com mais medo. A família, acuada, começou a receber cartas anônimas, telefonemas, mensagens que prometiam pistas, algumas com tons amistosos, outras com ameaças claras. Muitas dessas mensagens vinham de pessoas em busca de notoriedade, ou que simplesmente queriam participar do caso de algum modo, como se aquilo fosse um evento ao qual todos achavam que tinham direito de interferir. Outras mensagens, porém, tinham detalhes perturbadores, levando a investigação a caminhos inesperados, mas quase sempre sem resultado concreto. A sensação de descontrole crescia. Não havia mais uma narrativa única. O caso se desdobrava em dezenas de versões diferentes, cada uma defendida com fervor por grupos distintos. E, nessa multiplicidade de interpretações, a verdade parecia estar se distanciando ainda mais, como se estivesse sendo soterrada por camadas e mais camadas de vozes, acusações, teorias e julgamentos. Foi nesse ambiente sufocante que algo se tornou evidente. A investigação já não era apenas sobre encontrar Carlinhos, mas sobre sobreviver à pressão sufocante que envolvia todos. Cada passo era observado, cada declaração era criticada, cada silêncio era analisado. A busca pela verdade enfrentava uma força contrária, a força da opinião pública que crescia tanto que ameaçava engolir tudo ao redor. E, enquanto isso, a pergunta que deveria ser simples continuava sem resposta: onde estava Carlinhos? Com o avanço das semanas e a multiplicação descontrolada de relatos parciais, boatos, testemunhos conflitantes e informações que se anulavam mutuamente, a investigação sobre o desaparecimento de Carlinhos entrou em uma fase ainda mais turbulenta. Era como se cada nova pista, em vez de aproximar a verdade, a empurrasse para mais longe. Tudo parecia se multiplicar de forma caótica, e a cada passo surgiam novas contradições que obrigavam a polícia a refazer caminhos, rever depoimentos e questionar até mesmo conclusões que antes pareciam sólidas. Nenhuma linha de investigação permanecia estável por mais de alguns dias. Sempre que a polícia começava a acreditar que poderia estar se aproximando do rumo certo, aparecia um novo detalhe, um testemunho adicional ou uma descoberta paralela que desmontava a teoria anterior. O caso tornou-se um labirinto de possibilidades, onde cada porta aberta revelava outras 10, e nenhuma conduzia a uma saída. Muitas pessoas que inicialmente haviam se mantido em silêncio começaram a surgir espontaneamente, alegando terem visto algo, ouvido algo ou percebido algum movimento estranho no dia do desaparecimento. Algumas dessas pessoas falavam com convicção absoluta, como se tivessem certeza daquilo que afirmavam. Outras, porém, pareciam repetir coisas que ouviram de terceiros, misturando memórias verdadeiras com imaginação, medo ou simples necessidade de participar do acontecimento que havia dominado as conversas em toda a cidade. A polícia precisava avaliar cada relato, mesmo sabendo que grande parte deles seria descartada. Alguns diziam ter visto um automóvel estranho circulando pela região, outros afirmavam que ouviram barulhos inusitados durante a madrugada. Havia aqueles que relatavam ter percebido pessoas desconhecidas circulando pelo bairro nos dias anteriores. A enorme maioria desses depoimentos, quando cruzada com registros, horários e distâncias, acabava se mostrando inconsistente. Mesmo assim, cada detalhe exigia tempo, energia e investigação, o que atrasava o avanço real do caso. Além disso, surgiram supostos especialistas que se voluntariaram para ajudar, mas que, na prática, criaram ainda mais confusão. Alguns desses indivíduos diziam ser capazes de analisar expressões faciais, interpretar sonhos, sentir energias,
identificar padrões simbólicos ou apontar locais onde sentiam que algo importante poderia estar escondido. Embora fosse evidente que muitas dessas intervenções careciam de fundamento sólido, o desespero da população e da própria polícia fazia com que tudo fosse considerado, ainda que por pouco tempo. Essa avalanche de informações conflitantes transformou o trabalho policial em um campo minado. Qualquer decisão parecia arriscada, pois sempre havia a possibilidade de que a atenção estivesse sendo desviada de uma pista realmente importante. A sensação de impotência se espalhava entre os investigadores que, exaustos, viam-se obrigados a recomeçar a análise das mesmas informações repetidas vezes, tentando descobrir onde, em meio a tantas contradições, poderia existir um fio de verdade. Em paralelo, a população reagia a cada nova informação como se fosse definitiva. Bastava alguém mencionar um possível avistamento e dezenas de pessoas se mobilizavam, visitando o lugar, examinando o solo, vasculhando matas e terrenos abandonados. A cidade parecia estar dividida entre aqueles que acreditavam cegamente em determinadas teorias e os que rejeitavam completamente qualquer coisa que não estivesse alinhada com suas próprias convicções. Assim, a verdade não apenas se escondia. Ela era soterrada diariamente por camadas de expectativas, ilusões e interpretações equivocadas. Os próprios investigadores começaram a perceber que a multiplicidade de pistas era, de certa forma, um obstáculo maior que a ausência delas. É um ambiente tão tumultuado, a probabilidade de uma informação realmente relevante se perder entre tantas outras era enorme. Essa percepção criava um clima de ansiedade constante, como se a qualquer momento pudesse surgir um detalhe crucial que ninguém perceberia em meio à poluição de dados. A família, por sua vez, vivia em um ciclo interminável de esperança e frustração. A cada pista nova, alimentava-se a expectativa de que, finalmente, algo concreto seria descoberto. Mas quase sempre, horas depois, a informação era desmentida, invalidada ou desviada para outra direção. Esse processo repetitivo desgastava emocionalmente todos, criando um sofrimento ainda maior do que aquele provocado pelo silêncio absoluto dos primeiros dias. E havia ainda um elemento perturbador. Quanto mais tempo passava, mais surgiam relatos de pessoas que diziam ter visto Carlinhos em locais distantes, muitas vezes em cidades diferentes e até em estados diferentes. A polícia precisava verificar tudo, mesmo sabendo que a imensa maioria desses relatos era fruto de confusão, coincidência ou imaginação. Em todas essas verificações, porém, restava um mesmo vazio. Nada confirmava que essas pessoas estavam se referindo realmente à criança desaparecida. O caso, portanto, não avançava de maneira linear. Ele avançava em espiral, uma espiral confusa, densa, pesada, emocionalmente sufocante, onde cada giro aproximava todos do mesmo ponto de partida, mas com mais cansaço, mais frustração e mais incertezas. No centro de tudo permanecia a mesma pergunta, repetida pela população, pela imprensa, pelos policiais e, acima de tudo, pela família. Como podia uma criança desaparecer, sem deixar nenhum vestígio real, e como podia uma investigação acumular tantas pistas e, ao mesmo tempo, não conseguir avançar em nenhuma? À medida que o caso de Carlinhos avançava para um ponto crítico, a pressão pública começou a atingir proporções inéditas. Não havia mais conversas neutras nas ruas, nos mercados, nas escolas, nos transportes ou nos meios de comunicação. Cada pessoa da cidade parecia ter uma opinião forte, quase inflexível, sobre o que deveria ser feito, sobre quem estava agindo de maneira inadequada e até sobre possíveis culpados. A atmosfera tornara-se tão tensa que qualquer pequeno comentário poderia gerar discussões acaloradas, acusações mútuas e julgamentos precipitados. A imprensa, percebendo o interesse crescente do público, intensificou a cobertura. Equipes de repórteres circulavam diariamente pelo bairro, filmando, entrevistando familiares, vizinhos, moradores e qualquer pessoa que aceitasse falar diante das câmeras. Isso gerava um ciclo constante de exposição, no qual imagens e declarações eram repetidas inúmeras vezes, recortadas, ampliadas e reinterpretadas em diferentes programas, criando uma sensação de urgência permanente, como se algo decisivo pudesse acontecer a qualquer instante, mesmo quando tudo permanecia estagnado. Essa exposição massiva não apenas mantinha o caso no centro da atenção nacional,
mas também aumentava a pressão sobre a polícia. Autoridades passaram a ser questionadas em entrevistas, cobradas publicamente e criticadas por supostas falhas, atrasos ou decisões equivocadas. E, ainda que parte dessas críticas fosse injusta ou exagerada, outra parte refletia a crescente frustração coletiva diante da falta de avanços concretos dentro da corporação policial. Esse contexto gerou um ambiente interno de grande tensão. Havia cobrança dos superiores, que eram pressionados por órgãos governamentais. Havia cobrança dos investigadores, já exaustos pela duração e complexidade do caso. E havia também conflitos discretos entre diferentes setores, cada um tentando defender seu trabalho e suas próprias linhas de investigação. Em um cenário tão delicado, qualquer divergência interna tinha potencial para se transformar em um problema institucional. Além disso, a investigação sofria interferência indireta de fatores externos. Pessoas influentes procuravam autoridades locais e pediam mobilização ainda maior, sugerindo equipes adicionais, novas tecnologias, revisões completas de todos os relatórios e até a substituição de determinados investigadores. Nada disso ocorria de forma aberta ou oficial, mas sim nos bastidores, gerando boatos e inseguranças entre os envolvidos. A sensação predominante era de que o caso havia deixado de ser apenas uma busca por uma criança desaparecida e se transformado em um teste público da capacidade de resposta das instituições. A população, por sua vez, demonstrava comportamentos cada vez mais polarizados. Havia aqueles que, movidos pelo desespero, insistiam que a polícia estava escondendo algo, retendo informações ou direcionando esforços para locais errados. Outros acreditavam que a quantidade de pistas falsas estava sabotando o avanço, e que o caso só seria resolvido se houvesse uma mudança radical de estratégia. Também havia grupos que passaram a suspeitar uns dos outros, criando um clima de desconfiança generalizada na vizinhança. Cada atitude incomum, cada comentário ambíguo, cada lembrança recuperada de forma tardia era interpretada com suspeita. Em paralelo, surgiram teorias mais elaboradas, algumas delas extremamente complexas e influenciadas pelo medo coletivo. Essas teorias eram discutidas com seriedade em rodas de conversa, reuniões improvisadas e até em locais públicos, como se fossem conclusões lógicas e iminentes. Pessoas passaram a acusar conhecidos, sugerir responsabilidades e interpretar expressões, gestos e comportamentos como indícios ocultos. Em determinados momentos, a polícia precisou intervir para evitar que moradores, movidos pela angústia, tomassem atitudes impulsivas. A família de Carlinhos estava no centro de toda essa tempestade. Viviam sob observação constante, com repórteres à porta, com vizinhos atentos a cada movimentação e com desconhecidos oferecendo ajuda. Condolências ou teorias que variavam do absurdo ao perturbador. Ao mesmo tempo, sofriam com comentários injustos, especulações sobre comportamentos e interpretações precipitadas de qualquer detalhe do cotidiano. Nada era simples. Tudo se tornava passível de interpretação pública. Essa pressão constante criava uma sensação esmagadora de exposição. Os familiares tentavam manter a esperança, mas ao mesmo tempo eram obrigados a enfrentar um fluxo contínuo de perguntas, convites, entrevistas, críticas e julgamentos implícitos. Era como se, além da dor do desaparecimento, precisassem carregar ainda o peso de representar uma causa que mobilizava todo o país. Enquanto isso, dentro da investigação crescia um medo silencioso entre os policiais. A possibilidade de que o caso estivesse escapando para um ponto sem retorno. Cada dia que passava sem respostas tornava mais evidente que algo profundo e grave havia acontecido, algo que talvez estivesse além das fronteiras das pistas já analisadas. E essa possibilidade era, ao mesmo tempo, assustadora e paralisante. A busca por Carlinhos, que inicialmente mobilizou esforços objetivos e coordenados, tornava-se cada vez mais um fenômeno social, emocional e político. A verdade, que já era difícil de alcançar, agora estava cercada por camadas de expectativas coletivas, narrativas concorrentes, medo generalizado e desgaste humano. O caso não era mais apenas uma investigação, era uma crise pública, e a cada novo dia, crescia a sensação de que a resposta existia, mas estava enterrada sob o ruído ensurdecedor de um país inteiro tentando encontrá-la ao mesmo tempo. A
Medida que os dias se acumulavam, uma sensação crescente de inquietação se espalhava pelos corredores da investigação. A equipe começava a perceber que, por mais esforço que fizessem, existiam lacunas que simplesmente não se fechavam. Não era por falta de dedicação, nem por falta de pistas, era como se pequenos detalhes que, isoladamente, pareciam irrelevantes formassem, juntos, um grande vazio, uma área nebulosa que ninguém havia conseguido iluminar. Era uma sensação de que algo estava ali, escondido na superfície, mas submerso o suficiente para confundir todos os olhares. Quando os investigadores revisaram os depoimentos já registrados alguns pela terceira ou quarta vez, começaram a perceber pequenas contradições. Algumas eram apenas incoerências naturais, fruto de nervosismo, medo ou da confusão causada pelo tempo. Outras, porém, eram mais profundas. Eram silêncios estratégicos, respostas vagas em momentos cruciais, lembranças que mudavam sutilmente, aproximações que não combinavam com horários anotados, e até observações que, quando comparadas entre si, revelavam buracos difíceis de justificar. Essas contradições não apontavam diretamente para culpados, mas revelavam uma verdade incômoda. Alguém sabia mais do que dizia, talvez não uma pessoa, mas um conjunto de pessoas que, por razões distintas, escolhiam ocultar detalhes, não necessariamente por maldade. Em muitos casos, por medo. Medo de represálias, medo de envolver outras pessoas, medo de serem mal interpretados, medo de que pequenos erros pudessem ser vistos como grandes atos. Os investigadores passaram a entender que o ambiente emocional criado pela pressão coletiva havia provocado comportamentos defensivos, e alguns depoentes simplesmente decidiram calar partes de sua memória, mas esse silêncio criava camadas de névoa que ocultavam a trajetória que a investigação precisava seguir. Além disso, certas movimentações feitas no dia do desaparecimento antes, durante e depois, não encaixavam de forma lógica. Pessoas que disseram ter visto algo em determinado local não poderiam estar ali naquele momento, segundo registros paralelos. Outras afirmaram não ter visto nada, mas testemunhas distintas garantiam o contrário. Houve relatos que mudaram com o tempo, não por má fé, mas porque, diante da repetição e do desgaste emocional, as lembranças tornaram-se confusas, fragmentadas. Misturadas ao medo que dominou a comunidade, havia também questões envolvendo o entorno da casa de Carlinhos. Pequenos detalhes sobre movimentações na rua, sons ou conversas ouvidas ao longe, luzes acesas em horários incomuns, a presença de pessoas que não eram vistas com frequência naquele trecho. Tudo isso foi relatado de forma tão dispersa que se tornou difícil determinar o que era real e o que era fruto de tensões coletivas. No entanto, quando analisado cuidadosamente, esse amontoado de pequenos fragmentos parecia formar um padrão incompleto, uma borda de quebra-cabeças sem o centro. Os investigadores começaram então a reanalisar o comportamento de pessoas próximas à família. Não porque houvesse algo concreto contra elas, mas porque certos detalhes precisavam ser entendidos sem sentimentalismos. Era preciso olhar com frieza uma tarefa dolorosa em qualquer investigação envolvendo uma criança. Algumas atitudes, embora aparentemente inofensivas, despertavam questionamentos. Por que determinadas pessoas demoraram a aparecer? Por que outras surgiram cedo demais? Por que certos relatos pareciam ensaiados? Por que alguns detalhes cruciais foram lembrados apenas dias depois, quando o caso já havia tomado proporções imensas? A família, por sua vez, enfrentava essa nova fase com um enorme desgaste emocional. Cada nova visita dos investigadores, mesmo quando necessária, reacendia sentimentos difíceis. O ambiente dentro da casa era marcado por um silêncio denso, cortado apenas pelo movimento de pessoas entrando e saindo, trazendo notícias, fazendo perguntas ou tentando, de alguma forma, preencher o vazio. Em vários momentos, familiares respondiam de maneira automática, como se o peso da desesperança tornasse tudo mais difícil de processar. E isso, inevitavelmente, criava ainda mais ruídos na interpretação das informações. Enquanto isso, a cidade parecia se dividir entre quem acreditava que o desaparecimento havia sido um ato planejado com antecedência e quem imaginava que tudo poderia ter acontecido de maneira repentina, impulsiva, sem premeditação. Esse embate, constante, reproduzido em conversas, rodas de amigos, pontos comerciais e grupos de discussão,
influenciava até mesmo a forma como alguns depoentes se posicionavam. Quando uma pessoa acreditava que o caso envolvia algo sofisticado, suas percepções tendiam a se alinhar a essa interpretação. Quando outra imaginava que tudo foi obra de alguém próximo, suas lembranças pareciam se ajustar a essa narrativa. Isso criava uma mistura de memória e interpretação que complicava profundamente o trabalho técnico. Com o avanço das revisões, os investigadores perceberam algo ainda mais perturbador. Havia pistas que, no início, pareciam promissoras, mas que foram abandonadas não porque eram falsas, e sim porque surgiram outras ainda mais urgentes que desviaram a atenção. E agora, ao revisitar essas pistas descartadas, notou-se que algumas delas poderiam ter desdobramentos importantes se tivessem sido exploradas com mais calma. A percepção de que algo essencial poderia ter sido perdido ao longo do caminho gerou um peso emocional significativo na equipe. Era como tentar reconstruir um quebra-cabeça com peças espalhadas por toda parte, algumas perdidas sob móveis pesados, outras misturadas em caixas diferentes, outras possivelmente jamais encontradas. E, o mais angustiante, havia a possibilidade real de que algumas dessas peças estivessem nas mãos de pessoas que jamais iriam entregá-las. Com todas essas nuances, a investigação se via diante de um dilema. Como avançar quando as contradições não eram claras o bastante para acusar alguém, mas também não eram pequenas o suficiente para serem ignoradas? A resposta para isso seria o ponto de virada, e esse momento estava chegando. A essa altura da investigação, já não era mais possível ignorar a profundidade do silêncio que envolvia o caso. Depois de revisar depoimentos, confrontar datas, reexaminar contradições e identificar lacunas que persistiam como sombras teimosas, surgia uma percepção amarga, porém inevitável. Havia limites que nenhuma equipe investigativa conseguiria ultrapassar, porque alguns fatos simplesmente desapareceram junto com Carlinhos, e essa constatação, por si só, trazia um peso emocional quase insuportável. Os investigadores se viram obrigados a enfrentar uma realidade que nenhum deles gostaria de admitir. Não importa quantas vezes revisitaram o passado, quantas páginas folhearam, quantos depoimentos cruzaram, quantos detalhes aparentemente insignificantes examinaram, havia algo que escapava entre os dedos como areia fina. A cada tentativa de reconstruir o percurso exato daquele dia, surgiam pequenos detalhes que contradiziam outros, criando uma estrutura quase impossível de fechar com precisão absoluta. O desaparecimento de Carlinhos não era apenas um mistério, era um acontecimento que, de alguma forma, parecia ter sido engolido pelo tempo. As autoridades percebiam, a cada etapa final da reconstituição, que o silêncio não era apenas um vazio, mas um muro. Um muro construído tanto pela falta de provas materiais quanto pelos sentimentos humanos. Medo, dor, vergonha, desespero, proteção, confusão. Não havia como negar que, ao longo dos anos, algumas pessoas guardaram para si fragmentos importantes, talvez por não compreenderem a relevância na época, talvez por receio, ou talvez por acreditarem que já era tarde demais para revisitar certas lembranças. Em muitos casos, o medo do julgamento social ou de complicações pessoais criava barreiras invisíveis que jamais seriam derrubadas. E então surgiu a pergunta mais difícil de todas. Como reconstruir um caso quando partes da verdade foram carregadas para dentro da memória de quem nunca mais voltou a falar? O sumiço de Carlinhos não retirou da cena apenas uma criança. Levou com ele pistas, percepções, detalhes, nuances que só poderiam ter sido esclarecidas nos primeiros minutos, nas primeiras horas, nos primeiros dias e que agora, décadas depois, transformavam-se em ecos distantes. Os investigadores que revisitaram o caso nos anos seguintes frequentemente relatavam a mesma sensação. A impressão de que estavam tentando montar um retrato, mas o rosto permanecia incompleto, sempre faltando um contorno essencial. Era como navegar por um terreno onde cada passo revelava uma nova dúvida e onde a ausência de resposta se tornava, paradoxalmente, a única certeza possível. Com o passar dos anos, as teorias envolvendo o desaparecimento de Carlinhos se multiplicaram. Algumas eram fundamentadas, outras nasciam do desespero coletivo de tentar preencher o vazio. Conforme a história se espalhou pelo país e se transformou em referência nacional, muitos passaram a buscar explicações onde talvez nunca tivesse havido sinais concretos.
Cada novo detalhe reaparecido nos jornais reacendia esperanças, mas também gerava especulações, ampliando ainda mais o labirinto emocional ao redor do caso. A família, marcada de forma irreversível, seguiu vivendo entre duas dores, a dor de não ter respostas e a dor de imaginar que talvez nunca viessem. O vazio deixado pela ausência de Carlinhos se transformou em uma ferida permanente, que atravessou gerações e ainda hoje é lembrada com respeito, tristeza e um senso profundo de injustiça. Esse caso, por nunca ter sido plenamente resolvido, acabou moldando grande parte do debate brasileiro sobre desaparecimentos de crianças, protocolos de investigação e a necessidade de respostas rápidas, mas também revelou algo ainda mais profundo e incômodo, que nem sempre o tempo revela. Verdade, às vezes, ele apenas torna o silêncio mais espesso. E é nesse ponto que chegamos ao fim deste roteiro, não porque a história tenha terminado, mas porque ela permanece aberta. Cada pessoa que revisita o caso, seja por interesse histórico, por empatia ou pela profundidade humana desse sofrimento, acaba adicionando mais uma camada à memória de Carlinhos. Ele continua vivo na lembrança coletiva justamente porque sua ausência jamais foi explicada. E enquanto isso permanecer assim, o caso continuará ecoando através das décadas. E agora, eu quero saber de você. Se você tivesse a chance de fazer uma pergunta para alguém que viveu aquele dia, para tentar clarear essa névoa, qual pergunta você faria? Comente aqui embaixo, sua opinião é muito importante. Aproveita também e deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque isso nos ajuda demais a continuar trazendo histórias profundas, sérias e respeitosas como esta. E claro, compartilhe este vídeo com alguém que também se interessa por casos que marcaram o Brasil. A história de Carlinhos não tem um fim, mas juntos, mantemos sua memória viva.